vezes, 10 vezes o Bolsa Família em um ano. Então, essa é o retrato mais evidente de uma situação que é absolutamente desumana e que ela é resultado de uma política econômica e de uma política tributária implantada no Brasil. Por isso, esses foram dois pontos que eu insisti muito na campanha eleitoral. Fizeram até gozação comigo no primeiro debate, vocês devem ter visto os memes que botaram meu capital financeiro, capital financeiro, capital financeiro. É verdade, cara. E é verdade. Depois eu diversifiquei um pouco, né? Nossa, mas é a mulher do capital financeiro. É o grande problema, tá? Porque existe um processo de financiarização da economia, que significa o quê? Inclusive, para o empresário do setor produtivo, muitas vezes é muito mais negócio ele colocar o dinheiro no mercado de capitais do que ele investir na produção. Porque a carga tributária, inclusive, do setor produtivo é muito mais elevada do que a carga tributária do setor financeiro. Uma indústria paga 35% de carga tributária. Um banco paga 17% de carga tributária. Então, o empresário vai empregar, vai gerar emprego, vai colocar o dinheiro no risco da produção, com a possibilidade de perder, porque ele pode não vender o que ele produz, ele tem o trabalhador pressionando por aumento de salário, ele tem uma carga tributária maior, para quê? Não, ele vai botar no mercado de capitais. E a dívida pública do país é um dos grandes problemas orçamentários, inclusive, porque 40% do nosso orçamento vai para pagar juros da dívida. Isso não é pouca coisa. E essa dívida, por isso eu insisti também durante a campanha, na necessidade de nós fazermos uma auditoria da dívida. O Equador já fez auditoria e não acabou o mundo do Equador. Ao contrário, foi anulada 70% da dívida do Equador. Por quê? A nossa dívida, que hoje é interna, antes era externa, a sua maioria. Tá? E o Lula transformou em dívida interna, inclusive num péssimo negócio, porque os juros da dívida interna são mais altos do que eram os juros da dívida externa. E como é que começou esse processo de endividamento? Lá na ditadura militar, quando tinha farta oferta de capitais na economia mundial, eles começaram a emprestar dinheiro para os países da América Latina. Só que eles emprestaram assim, é como se a gente chega na loja para comprar um fogão e pergunta para o vendedor qual é a taxa de juro. Hoje é 5%, mas o mês que vem eu não sei, depende da economia. Foi assim que o Brasil pegou esses empréstimos. As taxas de juros eram estabelecidas ao bel prazer dos credores. Então, quando eles quiseram, eles dispararam a taxa de juros. E aí explodiu o endividamento em toda a América Latina, inclusive no Brasil. Até o Sarney, que vocês conhecem bem, uma vez teve que fazer moratória quando ele foi presidente, por casualidade do destino, com a morte do Tancredo. Ele fez moratória porque o Brasil quebrou simplesmente por causa da dívida externa. Bem, esse processo de endividamento, ele precisaria de uma auditoria, tanto é que a própria Constituição manda, nas suas disposições transitórias, fazer uma auditoria. Bem, essa auditoria nunca foi feita. Então, eu resgato essa história econômica, por quê? Porque o problema do PT foi esse. Eles chegaram no poder e, ao invés de enfrentar esses problemas que estão na raiz das desigualdades econômicas que afligem o povo e que impedem, inclusive, maiores investimentos para se oferecer serviços públicos de qualidade para a população, eles se adaptaram a esse sistema, tá? E ficaram só na distribuição das bordas do bolo. Tudo bem, é melhor do que o PSDB, que nem as bordas distribui. Por isso, inclusive, no segundo turno, o pessoal disse não ao Aécio. Mas também não nos alinhamos ao PT, a Dilma. Eu não pedi voto para Dilma e não conto o meu voto nem sobre tortura. Porque nós não queremos comprometer com um governo que já há 12 anos mostra que não tem condições de fazer as mudanças estruturais, que não se dispôs a fazer os enfrentamentos. Porque, óbvio que não é só uma questão de disposição, eu quero ou eu não quero, mas é uma questão também de como que se chega no poder. Para nós, do PSOL, por exemplo, seria muito mais fácil disputar a presidência da República se a gente se aliasse aí, buscasse qualquer um para se juntar, fosse conversar com banqueiros, com empresários, com empreiteiras, pedir dinheiro.
gastei 450 mil reais na minha campanha, gente. A Dilma deve ter gasto isso em 24 horas. E o Aécio em 12 horas. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Então é muito desigual a disputa, tá? Mas então é mais fácil se a gente se adapta, se a gente se molda. São os atalhos, tá? O que a Marina tentou fazer. A Marina, que tem uma história de vida tão bonita, né, que todos se encantaram com ela no início da eleição, ela buscou um atalho para vencer as eleições. Então ela se juntou lá com a educadora banqueira, né, que é Setúbal, né? Ela disse que ia dar o número para o Banco Central para oferecer garantias para o mercado de capitais. Ela se rodeou de economistas do PSDB, ela jogou na lata do lixo o programa de combate à homofobia em 24 horas e 4 tweets do Malafaia, né? Vocês viram que não resistiu à pressão do reacionarismo. Então, é um atalho. Se a gente pega atalhos para chegar no poder, a gente pode chegar lá. Só que a gente chega lá e não faz as mudanças, não faz os enfrentamentos. E não se muda estruturalmente as coisas sem contrariar interesses. Então desconfiem quando vocês ouvirem um candidato dizer: eu vou governar para todos. Lembram? O PT, vocês talvez não lembrem, mas o PT começou a ganhar força eleitoral dizendo isso. Vamos governar para todos. Não existe isso de governar para todos. A sociedade é dividida em interesses de classe. Alguns interesses precisam ser contrariados. Tem uma minoria que vem sendo beneficiada historicamente pelas políticas públicas. E essa minoria precisa ter seus interesses contrariados, que são os banqueiros, que são os milionários. Não é à toa que a gente não consegue regulamentar o imposto sobre as grandes fortunas, porque está aqui a explicação, é os ricos que estão lá no Congresso Nacional. Então, como é que eles vão aceitar regulamentação sobre as grandes fortunas? É preciso contrariar esses interesses para poder fazer as mudanças estruturais. O que isso tem a ver com junho? Tem a ver que a juventude, vocês e tantos outros aí que saíram às ruas em junho de 2013, sentiram a necessidade de negar isso que está dado na atual situação política do país. Vocês e tantos outros quiserem dizer: não estamos satisfeitos com a atual situação da política no Brasil. Corrupção, começou com o transporte, que foi o estopim, que foi a gota d'água, né, o aumento dos 20 centavos, mas depois se expandiu para um conjunto de outras reivindicações e 90% das reivindicações que apareceram nas ruas em junho foram reivindicações progressistas. Uma que outra lá, que levava um cartazinho, né, que falava alguma coisa de direita, mas muito raro isso acontecer. Agora, é claro que tinha gente de todos os espectros ideológicos ali em junho. Né? Quando a gente tem um movimento de massas do tamanho que foi junho, não é só gente de esquerda que vai para a rua. Vai todo mundo para a rua, que quer dizer não ao que está aí. O problema é que não basta só dizer não. Dizer não é muito importante, porque negar o dado é o primeiro passo para se construir o novo. Mas para negar é mais fácil, a gente pode unir muita gente para negar o que está aí. Aí o segundo passo é mais complexo, que é a construção do novo, que é a construção de uma alternativa. Não é casual, é muito interessante esse dado que o professor trouxe, porque eu já dizia isso, mas sem ter esse dado assim tão preciso. Quando é que começou a direita a crescer de novo? Em 2006. 2006 foi o quê? O que aconteceu antes das eleições de 2006? O mensalão. O mensalão, que foi um grande momento de quebra, né, da ideia de que o PT podia ser ainda um partido para fazer as mudanças na política que as pessoas esperavam que fosse. Porque quando eu fui expulsa do PT, lá no final de 2010, muita gente me dizia ainda: Luciana, tu é muito radical, calma, espera mais um pouco, tu vai ver que vai melhorar. O Lula se juntou com essa gente aí, botou o Sarney, o Henrique Meirelles, o
Collor, mas ele é só para enganar. Na verdade, ele vai fazer um governo de esquerda, ele vai contrariar esses interesses desses caras. E eu dizia, mas se eles fossem fazer isso realmente, por que eles estão nos expulsando? A mim, a Heloísa Helena, o Babá, o João Fontes, que eram os deputados na época. Eles estavam nos expulsando justamente porque eles queriam mostrar que não havia mais espaço dentro do PT para a contestação à política do governo. Então só ficou quem se calou, quem aceitou, né? Ou quem ficou murmurando baixinho, porque muitos ficaram murmurando baixinho e alguns até saíram depois, mas não quiseram enfrentar. Então, nós tivemos ali um momento de quebra, que foi o mensalão, onde um setor de massas amplo da população se revoltou contra o PT. E o que acontece? Cresceu a direita. Porque o pessoal ainda era muito fraco, e ainda é muito fraco comparativamente com esses grandes partidos. O pessoal em 2006 foi a primeira eleição que nós disputamos. Ainda assim, disputamos com a Heloísa Helena, que já era uma figura muito conhecida. Tivemos quase 7% dos votos com a Heloísa Helena. Então, ali nós começamos a semear uma nova alternativa de esquerda, mas ainda sem capacidade de atrair, né, amplos setores da população que se revoltaram com o PT e queriam dar um voto de castigo. E é isso que vem acontecendo desde 2006. Os setores mais despolitizados, entre aspas, no sentido de que não tem uma compreensão tão profunda do significado dos partidos, do que representa o PSDB, do que foi o governo do Fernando Henrique, votam na direita, no PSDB, como um voto de castigo ao PT, porque estão em busca de negar o dado e estão procurando uma alternativa. E as intenções de voto que teve a Marina no início do processo eleitoral, quando ela entrou com o falecimento do Eduardo Campos, foi um sintoma dessa busca. As pessoas estavam buscando uma alternativa, estavam procurando uma candidatura que pudesse ser a negação do dado, mas que não fosse também um retrocesso do PSDB. E começaram a tatear. A Marina não conseguiu ser coerente com a imagem que ela transmitia. Tá? No momento em que ela fez todos esses movimentos que mostraram que, na verdade, ela era uma segunda opção do PSDB, né? Porque acabou se transformando nisso. Teve um momento, inclusive, que o Aécio quase saiu da disputa para o PSDB apoiá-la. As pessoas começaram a ver que ela não era esse símbolo da nova política como ela parecia ser. Então, há uma busca por uma coisa nova. Né? Então, eu vejo que o PSOL não se explica a votação que o PSOL teve de 1.600.000 votos, que, claro que no universo de votantes como o do Brasil é pequeno, mas considerando, né, as condições adversas da disputa, é uma votação excepcional e é o dobro da votação que nós tivemos em 2010. E a bancada que o pessoal elegeu também de deputados federais é quase o dobro da bancada que nós tínhamos em 2010. De deputados estaduais também é o dobro da que nós tínhamos. As votações dos nossos candidatos a governador, embora ainda baixas, em muitos estados, mas também cresceram significativamente, como aqui no Paraná. No Rio de Janeiro, nós chegamos a 8% dos votos, com um candidato completamente desconhecido, né, que é o Tarcísio. Tivemos o deputado estadual mais votado, que foi o Marcelo Freixo, junto com o outro federal mais votado, que foi o Bolsonaro. Né? Então, isso mostra as contradições desse processo, que é na sombra de uma esquerda que abandonou as suas bandeiras, que a direita se fortalece. A única forma de nós barrarmos o crescimento da direita é construindo uma esquerda coerente, é construindo uma esquerda consequente, que seja fiel às suas bandeiras, que não se molde ao sistema. Vejam o que aconteceu na Espanha. A Espanha teve um movimento parecido, mas muito mais forte do que o do Brasil, que foi o 15M, né? O movimento dos indignados na Espanha. Na eleição seguinte ao movimento dos indignados, ganhou a direita. Era a social-democracia, equivalente ao PT, que governava a Espanha. Quando teve o movimento, veio a eleição, ganhou a direita.
Então os analistas políticos todos se uniram para dizer, viram, movimentos sociais não adianta nada, ganhou a direita. A mesma coisa que estão dizendo agora. Junho não serviu para nada, viram só, continuou com a mesma coisa. Mas é um processo, as coisas não são imediatas. Depois que a direita ganhou na Espanha, começou a se organizar um movimento de esquerda nascido daquele movimento de massas que ocorreu dos indignados, que é o movimento Podemos. E o Podemos está agora como a principal força política da Espanha, vai ter eleições no ano que vem na Espanha, é muito possível que o Podemos vença as eleições. Assim como também na Grécia, a Syriza, mesmo processo, eu tive também a alegria de conhecer pessoalmente o Alex Tsipras, que é o líder do Syriza. Eu estive lá logo depois das eleições que eles quase ganharam, tá? E agora eles estão também às portas de vencer a próxima eleição na Grécia. Por quê? Porque eles construíram uma alternativa à esquerda da social-democracia, para superar a social-democracia, que na Europa é o equivalente hoje ao PT aqui, pela esquerda, com um movimento, com partidos que se construíram a partir dos movimentos sociais, junto com as lutas sociais e sendo coerente com as bandeiras desses movimentos, sem buscar atalhos, né? O Syriza foi muito interessante, porque todo o processo político lá da Grécia é bem intrincado de se entender, mas eles perderam a eleição e foram chamados pelo partido que venceu para fazer uma coalizão, para governar junto. E eles disseram, não queremos, vamos ficar na oposição. Se eles tivessem entrado no governo ali, chegavam no poder, mas terminavam, não eram mais uma alternativa. Eles não aceitaram, não se deixaram seduzir pelas benesses do poder, ficaram na oposição e agora estão colhendo os frutos dessa escolha de continuar nas lutas, enfrentando o ajuste que a Troika, né, que é o Banco Central Europeu, o FMI, vem fazendo contra os trabalhadores na Europa. Então, junho tem essa característica importante de negação, de dizer que nós não queremos mais isso que está aqui, com todas as diversidades ideológicas que isso seja possível. Tá? O pessoal brinca que tinha coxinha em junho. Claro que tinha coxinha em junho. Tá? Tinha de tudo. Eu comi algumas. Os primeiros que saíram eram os mais de esquerda, eram os mais conscientes, que começaram os enfrentamentos. Depois, até a Rede Globo já estava dando, né, grandes elogios para os movimentos, e aí veio com tudo. A massa veio porque tinha um sentimento de querer se manifestar, querer protestar, querer dizer não a essa situação atual da política. E agora a gente passa por um novo momento, que é um momento de construção, que é um momento de dizer o que nós queremos. Tá? E aí que eu acho que é mais complexo, é mais difícil, é mais dividido. Por quê? Porque aí nós vamos para os debates de fundo. É preciso contrariar interesses. É preciso dizer não à continuidade de uma política econômica que só beneficia os bancos. Vejam bem, a economia do país está em crise, o povo está endividado, até as empresas produtivas estão tendo prejuízos, estão demitindo. Quem está lucrando? Os bancos. Cada banco está anunciando aumentos de cerca de 30% nos seus lucros em relação ao trimestre passado. A cada trimestre eles aumentam os lucros. O Brasil tem um conjunto de benefícios fiscais para os bancos que é algo inacreditável. Assim como também benefícios no imposto de renda para distribuição de lucros, no imposto de renda para investidores na Bolsa de Valores, e benefícios para grandes empresas que têm capital próprio para investir. É escandaloso como os grandes são privilegiados no nosso sistema tributário. Então fala-se em reforma tributária, mas nós precisamos de uma revolução na estrutura tributária do país, para garantir que os bancos paguem mais impostos, que os milionários paguem mais impostos, para poder aliviar a classe média, aliviar o trabalhador, aliviar a carga de impostos sobre o consumo, que é extremamente elevada, e
prejudica mais quem ganha menos, porque o cara que ganha 50 mil por mês paga o mesmo tributo sobre o leite que o cidadão que ganha salário mínimo. Então, é toda uma modificação que contraria interesses. Tá? Então, não é tão simples construir uma alternativa pela positiva, é mais fácil negar. Aí, quando a gente vai para a construção positiva, a gente vai ver que existem divergências na sociedade, porque existem interesses. Mas a maior parte do povo só vai se beneficiar com as mudanças estruturais que a gente propõe. Só que a ideologia dominante é a ideologia da classe dominante. Tá? E os meios de comunicação são o principal instrumento de transmissão dessa ideologia. Então, quem só se informa pelo Jornal Nacional está ralado, porque vai ter incutido na sua cabeça só o que interessa para quem. Quem é que está ali nas 15 famílias mais ricas que eu falei? Os Marinho. Tá? Por isso que eu tive que dizer lá no debate. Né? Foi a única parte da minha fala nos debates que eu decorei. Eu tive que decorar porque era muito importante. Que era justamente para dizer que eu estava lá pela força da lei, porque a Rede Globo passou a campanha inteira boicotando o pessoal, escondendo a gente. Eu aparecia de 15 em 15 dias no Jornal Nacional. Eu procurei eles no início da campanha para saber como é que vai ser a cobertura da campanha eleitoral. Vocês vão aparecer de 15 em 15 dias, a não ser que passe dos 3%, porque o pastor tinha 3, né? Aí quem tinha 3 aparecia uma vez por semana, e quem estava abaixo dos 3 era de 15 em 15 dias. Aí depois, quando o pastor perdeu os 3, a gente teve que ir lá cobrar deles para eles não botarem mais o pastor toda semana, tive que continuar botando o pastor. Pastor não, né? Pra gente não misturar a religião com política, é o Everaldo. Então, meios de comunicação são um instrumento fundamental para a transmissão dessa ideologia dominante. Tá? E assim funciona, com a televisão fazendo o serviço para fazer com que as pessoas acreditem que não é possível construir uma alternativa, que não é possível mudar, que o capitalismo é algo dado, é algo que não tem como mudar, é algo que não existe alternativa. Claro, as experiências, as tentativas de construção de sociedades socialistas foram fracassadas, isso é inegável. Não existiu um socialismo de verdade, no sentido de ser uma sociedade plena, com liberdades, não só com estatização do Estado tomando conta da economia, mas do povo tomando conta do Estado. Porque socialismo não é só o Estado tomar conta de tudo. É o Estado ser apropriado pelo povo e, em última instância, se dissolver no povo. Então, nunca ocorreu um verdadeiro socialismo. Ocorreram espécies de capitalismo de Estado. E eles usam essas experiências fracassadas para dizer que não é possível mudar o capitalismo. Só que quando a gente estava lá no escravismo, também eles diziam que era impossível construir uma sociedade sem escravidão. Quando se passou para o feudalismo, eles também diziam que era impossível mudar o sistema feudal. O capitalismo chegou como um grande avanço da humanidade. Foi um avanço em relação ao feudalismo e propiciou um desenvolvimento das forças produtivas extremamente importante. Só que ao mesmo tempo que ele desenvolveu as forças produtivas, ele concentrou essa riqueza e ele negou à grande maioria do povo acesso às maravilhas que ele produziu. E não só as maravilhas tecnológicas do celular, mas as maravilhas básicas, como saneamento. 50% da população brasileira vive em áreas que não tem saneamento básico. Tá? Então, que sistema maravilhoso é esse que não oferece sequer saneamento para 50% da sua população? Então, construir uma alternativa, construir um novo modelo, não é uma coisa simples. Por isso eu digo, nós não temos um modelo pronto. Nós não podemos nos espelhar, simplesmente dizer que nós queremos copiar este ou aquele modelo, porque cada um deles tem as suas qualidades e tem os seus defeitos. Nós precisamos construir o nosso próprio modelo, que
significa construir uma sociedade onde o lucro não esteja acima do bem-estar das pessoas, porque isso é o capitalismo, é o lucro acima de tudo. Isso é inegável, até um capitalista é obrigado a reconhecer que a lógica do sistema capitalista é essa. O capitalismo não funciona sem garantir lucro, e o lucro acima de tudo. Por isso, o trabalhador tem que ganhar pouco para garantir o lucro. O trabalhador tem que ser explorado, as pessoas viram uma mercadoria, que se vendem no mercado de trabalho para garantir o lucro. E nós queremos construir uma outra lógica econômica, onde não seja o lucro que predomine, sejam os interesses das pessoas, seja o bem-estar das pessoas. E esse modelo tem que ser construído. E na campanha nós apresentamos um conjunto de propostas que não são propostas diretamente socialistas. São propostas de reformas radicais. Radicais porque elas vão à raiz dos problemas. A reforma agrária, a reforma urbana, de se dar casa para as pessoas morarem, a reforma do sistema de saúde, que garantir saúde digna para a população, a reforma tributária, que eu chamava de revolução tributária, que é imposto de grandes fortunas, aumentar imposto dos bancos, garantir que as empresas funcionem de acordo com o interesse da população e não de acordo com o interesse deles. Essas são as propostas que nós apresentamos, só que elas acabam sendo inviáveis nesse sistema capitalista. Por quê? Porque quando o lucro está acima de tudo, não dá para fazer reforma agrária, porque é mais lucrativo o agronegócio do que a pequena agricultura. Não dá para fazer reforma urbana, porque a especulação imobiliária é muito importante para a valorização do capital. Então, são propostas que eu chamo de propostas de transição, porque elas justamente dialogam com essa necessidade de se construir uma nova sociedade que não permita que o lucro esteja acima da vida das pessoas. E eu acho que junho expressou essa vontade de uma forma difusa, de uma forma confusa, mas expressou essa vontade de amplas parcelas da população, principalmente da juventude, de se construir uma sociedade realmente democrática, onde haja uma democracia real, uma participação efetiva do povo nas decisões políticas. Coisa que hoje nós não temos. É de 4 em 4 anos que as pessoas decidem e depois elas vão para casa e não tem sequer mecanismos para contestar os políticos que vencem as eleições e não se comprometem em cumprir com seus compromissos de campanha. Então eu acredito que junho foi um primeiro passo. Nós estamos recém começando e vamos continuar construindo movimentos e precisamos organizar essa indignação. Vocês imaginem se em junho nós tivéssemos tido um processo de discussão nessas manifestações que ocorreram nas ruas, transformássemos as passeatas em assembleias populares e ali discutíssemos um programa, propostas concretas e interlocutores, pessoas que fossem escolhidas para serem os interlocutores do movimento junto ao governo, para apresentar as propostas. Se, sem isso, os políticos já tremeram, tentaram dar tudo que foi resposta, conseguimos baixar o preço da passagem, conseguimos acabar com o voto secreto na Câmara, conseguimos algumas pequenas vitórias que não eram necessariamente as mais importantes que o povo reivindicava, exceto abaixar o preço da passagem, mas foram vitórias. Agora, se a gente tivesse um programa mais discutido e tivéssemos interlocutores mais claros para ir lá e exigir do governo que atendesse as reivindicações, com certeza nós teríamos tido vitórias muito superiores, porque o tamanho do movimento foi muito gigantesco. Se poderia arrancar muito mais com organização. Então eu acho que essa segunda etapa que a gente passa após junho e após as eleições é a etapa de organizar a indignação. É por isso que nós convidamos os que simpatizam conosco, claro, a se filiarem no PSOL, a nos ajudarem a construir, mas não é necessariamente através dos partidos, pode ser através dos movimentos, através das lutas sociais também. Os partidos, na minha opinião, são fundamentais, porque sem partido a gente não consegue apresentar uma alternativa de poder para governar o país. Mas os movimentos são essenciais também. É uma construção conjunta. Então, construir lutas mais fortes em defesa da moradia, em defesa da saúde, em defesa da educação, em defesa dos direitos civis, como é a pauta LGBT. Nós temos
conjunto de movimentos, de organizações em defesa das pautas LGBT. Temos agora um congresso mais reacionário? Temos, mas temos condições de avançar nessas pautas se nós tivermos pressão, organização, se houver a possibilidade de realmente se fazer a pressão de fora para dentro do Congresso. Eu fui deputada e vivi isso claramente. A posição dos deputados muda quando há pressão. Os fundamentalistas se organizam e pressionam. Então, nós também precisamos nos organizar e pressionar, garantir casamento civil igualitário, garantir a criminalização da homofobia, garantir programas de educação nas escolas, que possa combater a homofobia desde criancinha, para a gente não ter adultos estilo Levi Fidelix, né, que deveriam estar presos ou simplesmente estar numa escola para aprender, né, a se comportar. Então, são coisas que a gente precisa avançar. A pauta das mulheres, que é muito importante, a luta das mulheres contra o machismo, a luta da juventude contra essa famigerada guerra às drogas, que na verdade é uma guerra aos pobres, né? O que nós vimos em Belém agora, essa chacina de 9 pessoas em Belém, está relacionado com isso. A polícia tem licença para matar pobre, sob pretexto de que são traficantes. Então, essa política de segurança pública baseada na guerra às drogas é uma política para encarcerar pobres, é o que tem nas prisões hoje. Lá no Rio Grande do Sul, hoje saiu a notícia de que aumentou o número de homicídios. A explicação do secretário de Segurança, que é do PT, ele disse o seguinte: aumentou os homicídios porque nós prendemos muitos traficantes. Então se abriram guerras pela disputa dos pontos de tráfico dos traficantes que foram presos. Então, é uma política fantástica. Prende traficante, aumenta homicídio, porque abre uma guerra para ver quem é que fica com o ponto. Quer dizer, o problema da droga não se resolve com o encarceramento. Ao contrário, o encarceramento, a política de guerra às drogas, só aumenta a violência, só aumenta os homicídios, só aumenta a violência policial, né? E, ao meu ver, a descriminalização da maconha é algo imperativo nessa conjuntura. A gente precisa entender que o Uruguai está dando um passo importante, né? E a maconha tem que ser tratada como várias outras drogas. Não é questão de fazer apologia, fumem maconha que é muito bom. Não dá pra dizer isso. Não dá pra dizer isso. É como álcool, é como cigarro, é como Rivotril, é como Lexotan, né? Que tem que ter cuidado, porque causa dependência, porque causa danos, porque pode causar problemas. Pode ser usado? Pode, mas tem que cuidar. Então, não se trata de fazer apologia, se trata de tratar a maconha nos mesmos patamares dessas outras drogas. Inclusive, em relação ao álcool, há muitos estudos que mostram que a maconha é menos danosa do que o álcool. Eu nunca vi marido bater em mulher porque estava chapado de maconha. Vamos discutir as coisas, né, como elas realmente são, sem tabus, sem preconceito, tá? E buscando encontrar a melhor solução para tratar os problemas. O crack é um problema gravíssimo. Agora, adianta simplesmente pegar o cara e internar compulsoriamente? Não adianta, porque ele vai sair de lá e vai voltar para o crack. Tá? Então, é preciso tratar as coisas de forma realmente democrática, né? Avaliando os riscos e avaliando as consequências de cada coisa. E no tema do LGBT, é algo minimamente civilizatório. Tá? É absolutamente inaceitável que o Estado, né, queira decidir com quem alguém vai ou não vai fazer sexo. Isso é absolutamente inaceitável de que haja algum tipo de interferência. E ao contrário, nós temos aqui garantir os direitos. Então, quem realmente
defende a família, tem que defender o casamento civil igualitário. Por isso eu disse que o Everaldo dizia que defendia a família, mas ele não defendia a família, ele defendia um tipo de família. É isso aí. Então, isso são pautas também muito importantes. Elas não estão diretamente relacionadas com os problemas estruturais da economia do país, da questão da distribuição de renda, da questão da riqueza, mas elas estão relacionadas com as liberdades democráticas, né, com os direitos civis e com os avanços civilizatórios que nós precisamos ter no Brasil. E nós podemos ter. É contraditório o que eu estou dizendo com esse quadro aqui que o professor pintou. É contraditório, mas não é. Por quê? Porque as eleições são uma expressão distorcida da realidade, porque elas estão permeadas pelo poder econômico. Então, um Bolsonaro da vida, ele tem milhões para fazer uma campanha. Os nossos candidatos aqui, por exemplo, não tinham dinheiro nenhum para fazer campanha. Não conseguimos eleger um deputado aqui no Paraná. Mas isso significa que não tem gente que apoia as nossas propostas? Estamos vendo aqui que tem, tá? E com certeza tem muito mais. Mas sem dinheiro, sem estrutura, né, com todas as dificuldades que a gente enfrenta, é muito mais difícil conseguir vencer esses obstáculos para chegar no parlamento. Mas a pressão de fora para dentro, ela tem eficácia e ela pode nos garantir avanços mesmo com essa conjuntura. Então, a ideia que eu queria trazer para vocês é essa. Junho não foi em vão, né? Nós tivemos um avanço na politização da sociedade, a eleição refletiu esse avanço. Os votos que o pessoal teve foram reflexos desse avanço também. E a busca que as pessoas estão fazendo por uma alternativa é reflexo dessa busca por algo melhor. Elas podem se equivocar, muitas vezes, até por não ter condições de enxergar, né? De não ter acesso às informações qualificadas para poder formarem uma opinião que realmente possa ajudar a construir algo melhor. Mas as pessoas estão buscando. Então, o importante é que a gente não desista, que a gente continue lutando, que a gente continue construindo, que continue acreditando que a gente vai conseguir mudar. Muito obrigada.